Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o segundo desta sexta-feira. E é claro, um vídeo cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno, porque o clima dentro da colina histórica não é o dos melhores possíveis. O Edmundo, um dos maiores ídolos do Vasco da Gama, fez duras críticas ao Souza, cria das categorias de base do Gigante da Colina. Inclusive, o Edmundo qualificou o Souza da seguinte maneira, abre aspas, um jogador que não tem expressão no futebol, mas quer ter e aparecer em cima dos outros. Será que essa crítica de Edmundo se refere ao fato dele sempre dizer que quer voltar ao Vasco e nunca voltar? A gente vai falar sobre isso, vai esclarecer essa situação, desse clima quente entre os dois. Além disso, falar também sobre Alex Teixeira, porque hoje pela parte da tarde a Vasco TV divulgou aí bastidores da assinatura do contrato do atleta e o jogador realmente está muito feliz de voltar ao Vasco. A gente vai trazer trechos aí da entrevista do jogador, falar da recepção do torcedor vascaíno ontem no Maranhão, a 1h15 da manhã, no hotel, recebendo o elenco do Vasco da Gama, falar sobre Série B do Campeonato Brasileiro, Bruno Gomes, o que não falta é informação importante que você, é claro, não pode perder. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Então, você é Vasco? Eu te pergunto, você torce para o Vasco da Gama? Então você não pode não ser inscrito do nosso canal. Aqui embaixo já se inscreva, também principalmente deixe o seu like. O seu like é importantíssimo para fazer com que os nossos vídeos cheguem a cada vez mais pessoas dentro do YouTube. O YouTube está pedindo o like para que o nosso vídeo venha a ser recomendado. Então se você curte o nosso canal e é Vasco, aqui embaixo deixe seu joinha, seu like, meta aí de 1000 likes nesse vídeo e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar aqui primeiramente falando sobre recepção do Vasco no Maranhão, porque o elenco ontem saiu do Rio de Janeiro após treino no CT Moacir Barbosa. A gente já trouxe todos os detalhes do que aconteceu nesse último treino na cidade carioca, né? O Vasco levará 3 atletas novos aí na lista dos relacionados, o goleiro Cadu, o volante Marlon Gomes e o atacante Ignaldo. Os 3 pertencem ao sub-20, mas fazem parte aí do elenco profissional para essa próxima partida de sábado, no caso amanhã, contra a equipe do Sampaio Corrêa. Palácios e Getúlio são 2 desfalques confirmados por lesões e o Everton foi de fora, foi cortado aí, ficou de fora, né? Foi cortado da lista de relacionados por opção da comissão técnica. Os 2 laterais direitos que viajaram foram o lateral direito Gabriel Dias e o outro lateral também, Leonardo Matos. Primeiramente, né, a previsão era que o elenco fosse desembarcar no aeroporto do Saguão, no saguão do aeroporto, perdão, normal, e realmente era aguardada uma linda festa pelo torcedor vascaíno do Maranhão. Porém, a Infraero não permitiu isso e realmente fez um pedido para que o Vasco fosse diretamente para o ônibus após desembarcar do avião e do ônibus fosse diretamente para o hotel e não passasse ali pelo saguão do aeroporto. Com isso, né, os jogadores, o elenco cruzmaltino foi direto pro hotel. Aquela linda festa que era esperada pelos torcedores da região não aconteceu, mas algum grupo de torcedores esteve presente ali na porta do hotel, algo em torno de 30 pessoas para receber o elenco a 1h15 da manhã. Só alguns torcedores realmente, né, puderam ali assistir e a única possibilidade de ter esse contato maior com o elenco foi à frente do hotel. Então, hoje teremos mais um treinamento, a gente vai estar ligado e vai estar trazendo todas as informações para vocês do Vasco no Maranhão. Agora, antes de entrar no assunto, né, sobre Edmundo, sobre também Alex Teixeira, eu quero falar sobre o Bruno Gomes. O Bruno Gomes que não quis permanecer no Vasco nessa temporada, ele pediu para ser negociado, o Carlos Brasil, na época o Zé Ricardo, todos queriam a permanência do jogador, mas o Bruno Gomes queria sair do Vasco da Gama. Foi transferido para o Internacional, ficou feliz com a sua transferência, achou que seria uma grande possibilidade, oportunidade aí para crescer na carreira. Porém, a informação que a gente tem agora há pouco, através do jornalista Vene Casagrande, é que o Coritiba realizou uma proposta ao Internacional para ter o Bruno Gomes até dezembro de 2023, com cláusula contratual, que no caso o Coxa venha a ser rebaixado para a segunda divisão, ele seria devolvido automaticamente ao Inter. As conversas já estão em andamento e além do Coritiba, o Juventude também se interessou pelo atleta.
Claro, duas equipes grandes, mas que não se comparam ao Vasco da Gama. Ou seja, o Bruno Gomes quis sair do Vasco, pediu para sair do clube, para ser negociado, ter o seu contrato rescindido e agora está sendo disputado por Coritiba e Juventude. Volto a repetir, são duas equipes grandes, o Coritiba e a Juventude, tem todo o meu respeito, mas não se compara ao Vasco da Gama, até com relação à projeção de carreira. Quis sair do Vasco e agora o seu destino muito provavelmente nem será a permanência no Internacional. Um jogador que vem sendo esquecido pelo clube de Porto Alegre. Agora falar aí sobre Alex Teixeira, né, rapaziada? Porque o Vasco acertou aí o Alex Teixeira nesses últimos dias. O jogador está de volta à colina histórica após 12 anos no futebol do exterior e ele realizou exames médicos nessa última terça-feira. A gente já vem informando isso para vocês, mas de fato, a cada dia que passa, confirma que o Alex Teixeira deixou boas impressões nos exames médicos realizados no CT Moacir Barbosa. Jogador que vem mantendo, uma rotina de treinos específicos aí com preparadores físicos durante esses últimos dias, inclusive durante esses últimos 2 meses que ele vem afastado dos gramados por ter rescindido seu contrato com o Besiktas e a temporada do futebol europeu ter acabado, mas ainda vai precisar de tempo, né, para fazer a sua estreia pelo Vasco da Gama. Ele já está apto a estrear, inclusive nessa próxima terça-feira contra o Ituano em São Januário, mas ainda não tem condições de entrar em campo, colocar uma chuteira, um meião e atuar com a camisa do Gigante da Colina. O departamento de futebol vai definir aí, vai ter uma noção de quanto tempo será necessário para ele precisar realmente se adaptar a como eu posso falar, a estrutura de jogo, né? Se adaptar ali a uma partida de futebol a partir dessa próxima segunda-feira, quando o jogador irá começar a treinar no CT Moacir Barbosa. O elenco viajou na quinta, jogará contra o Sampaio Corrêa no sábado, retorna no domingo ao Rio de Janeiro, tem folga e na segunda todos vão ao CT para fazer o primeiro e último treino antes de enfrentar a equipe do Ituano. A avaliação do atleta, né? Para saber aí as condições do jogador, será montada um cronograma, será feita aí a partir de um cronograma montado para que o jogador possa, a partir de algumas avaliações e dos trabalhos físicos realizados nos primeiros dias. A tendência, inclusive, é que o jogador leve de 1 a 2 semanas para atingir o melhor condicionamento físico. A expectativa é que ele já possa até mesmo estrear na primeira semana de agosto. No cenário mais conservador, ou seja, no cenário mais tranquilo, se é assim que eu posso falar, a expectativa é que ele possa estrear até mesmo no dia 31 de julho contra a equipe da Chapecoense. A expectativa, inclusive, é levar esse jogo para o Maracanã, mas vamos ver o que irá acontecer. O Alex Teixeira está sob supervisão, um cronograma será montado para que realmente, a partir de avaliações, trabalhos físicos, ele possa entrar em campo com a camisa 7 do Gigante da Colina. E sobre isso, o atleta já vive uma grande expectativa. E a Vasco TV, na tarde desta sexta-feira, divulgou bastidores do dia em que o jogador assinou o contrato oficial com o Gigante da Colina. Falou sobre a importância de retornar ao Vasco da Gama e sobre a expectativa de entrar em São Januário e ter o seu nome gritado pelo torcedor vascaíno. O Vasco significa muito, né? Acho que eu cheguei lá com 7 anos e saí com 19 para 20. E tá voltando agora para casa depois de 12 anos é uma emoção muito grande. Sou grato pelo Vasco por tudo que fez por mim, né? Até a minha saída e agora a minha volta. Então, para mim significa muito. Estou emocionado com esse momento. Espero estar em breve no campo, lutando pela torcida vascaína que merece todo o amor do mundo. Estou sonhando com esse momento, vou falar para você que estou sonhando com esse momento, esses dias aí de negociação. Já estou pensando lá na torcida, gritando meu nome. Acho que vai ser especial para mim e para eles também. E aí, torcedor, o Alex Teixeira vai dar certo com a camisa do Vasco? Deixa aí nos comentários, a sua opinião é importantíssima pro nosso canal, né? Uma expectativa muito grande. Próxima terça tem a apresentação do jogador em São Januário diante do Ituano. Os ingressos já estão sendo vendidos. Tô esperando só abrir aí realmente, né, a venda pro meu plano de sócio para que eu compre já e garanta a presença nessa grande festa que estará acontecendo na próxima terça no Caldeirão. Você vai ao jogo? Deixa aqui também nos comentários. E para finalizar o vídeo, falar sobre esse clima quente aí entre Edmundo e Souza, dois cria das categorias de base do Vasco, um da década de 90 e o outro da década ali de 2000, acredito que é assim que eu posso falar, na década de 2010, não sei, um jogador que foi cria das categorias de base durante o período dos anos 2000 e do ano de 2010. E o Edmundo, primeiramente, ouviu e rebateu as críticas feitas pelo Souza durante aí uma participação no Charla Podcast. Então, antes
da gente ouvir o Edmundo, é importante a gente ouvir o Souza, porque o Souza, durante a participação, é esse podcast do Charla, né? Um podcast que traz muitas personalidades aqui do futebol carioca, que aconteceu algumas semanas atrás, falou sobre a época, no caso o Souza, em que atuou ao lado do Edmundo no Vasco da Gama. Fez duras críticas ao Edmundo e falou que era melhor naquele período nem ter trazido o jogador durante o Campeonato Brasileiro, que acabou culminando no rebaixamento do Vasco no ano de 2008. Então, dê uma olhada aí nas palavras duras do Souza, falando sobre um dos maiores ídolos do Vasco da Gama. O Edmundo naquela época não foi um bom investimento. Já no final da carreira. Não, já no final da carreira, e ele criou muito problema dentro do clube. Muito, sabe? Então, desestruturou muito a galera que jogava, jovens como eu, outros jovens, galera... Pô, era complicado, sabe, jogar ali com ele. Então, acabou trazendo... Pô, ele teve problema com o Moraes, e o Moraes teve problema com o Madison, comigo. Enfim, uma série de jogadores que e quando você tem um líder, que ele é um líder, e que um líder que as pessoas olham pro líder e falam, pô, cara, a galera que tá atrás, não vai acontecer as coisas. E acabou que teve um ano trágico, porque, pô, o Vasco cair foi uma tragédia. E, infelizmente, cara, torcedor, ele tem algo que ele fecha o olho para coisas que não deveriam fechar. A pessoa é ídolo, a pessoa é isso, aquilo, outro, tá, mas se não ajudou, não ajudou. Se não foi não fez a diferença, não fez. E a galera fechava muito o olho para isso e muita gente não sabia do que acontecia lá internamente. Só que, como eu te falei, teve esses problemas aí que prejudicou muito o Vasco naquele ano. Sabe? Torcedor, e a partir daí o clima esquentou. Antes eu gostaria de saber, você que viveu esse período, até é importante, né? Você acha que o Edmundo foi prejudicial ao Vasco no ano de 2008? Você acha que o Edmundo foi responsável pelo primeiro rebaixamento do Vasco? Pro Souza, ele acredita que sim. Então eu quero saber de você, deixa aí no chat da estreia ou aqui nos comentários se você acha que o Edmundo prejudicou o Vasco no ano de 2008. E é claro, um dos maiores ídolos da história do Vasco, que realmente sempre responde, não ia deixar ficar barato. E nesses últimos dias, no seu podcast, o Mundo Ed, o Edmundo respondeu essas declarações do Souza, chamou de bobão e covarde. Realmente o clima esquentou entre os dois. Então, sem muita enrolação, dê uma olhada aí nas palavras do Edmundo, respondendo às críticas do Souza quando o cria das categorias de base do Vasco da Gama, que hoje atua pelo Beşiktaş da Turquia, falou que o Edmundo foi maléfico ao primeiro rebaixamento do Vasco da Gama. Espetacular. Teve um bobão aí chamado Souza, que falou que eu atrapalhei, que eu fui mal. O Souza é até muito amigo do Alex. Mas, na verdade, o Souza não tem nem futebol e nem expressão, mas quer aparecer em cima dos outros. O jogo com que ele se refere foi um 5-0 do Cruzeiro no Mineirão. E aí eu entrei no vestiário gritando e xingando todo mundo. Na minha opinião, uma postura de torcedor, uma postura de quem gosta do Vasco. Se ele aceitou passivamente essa derrota, para mim, ele não gosta do Vasco e quer só aparecer às custas do Vasco. Assim como ele tentou aparecer em cima de mim. Mas, enfim, tá tudo mais uma vez, né? Cada um na sua. Só que eu acho que ele é covarde. Na minha opinião, o Souza é covarde. Porque ele fala mal de mim nos podcasts, nas redes sociais, e no meu direct pede desculpa. Diz que é cristão e que se arrepende. Então, para mim, não serve. E aí, torcedor, concorda com quem em toda essa situação? Com o Edmundo, com o Souza? Para aquele que imaginava que ele ia soltar, né, realmente algumas palavras tratando dessa grande realidade que hoje acontece com o Souza, de ficar falando que vai voltar e nunca volta. Não tem nada a ver com isso, mas é claro, o torcedor vascaíno que também estava por aqui com o Souza, sempre ouvindo ele, prometendo, fazendo várias ilusões e nunca voltando, ouviu aí da boca do Edmundo algumas críticas ao cria das categorias de base do Vasco da Gama. Nesse lado, você tá aí do lado de quem? Nesse duelo aí, se é assim que eu posso falar, nesse clima, você tá do lado de quem? Do lado do Souza ou do lado do Edmundo? Concorda com o Souza, que o Edmundo foi prejudicial ao Vasco em 2009, ou concorda com o Edmundo,
falando que o Souza é um bobão, falando que o Souza quer aparecer em cima dos outros ou até mesmo do próprio Vasco? Deixa aí a sua opinião nos comentários, vou estar de olho e respondendo vocês. Tranquilo, rapaziada? Muito obrigado também pelo todo apoio que vocês vêm dando aqui no canal. A gente vai ficar por aqui, retornaremos aí com mais um vídeo por volta das 7 horas da noite e contamos com a sua presença. Se você curtiu, deixe seu like, meta aí de 1000 joinhas nesse vídeo para que ele possa vir a ser recomendado por cada vez mais pessoas. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaína.